Para falar de escala de engenharia, eu reservei aí um tipo de medição, que no caso aqui é medição de nível, tá certo? Medição de nível. Então, imagina aí, para alguns que são só estudantes, que ainda talvez não chegaram nem nessa disciplina aí, mas medição de nível é quando você precisa medir um nível de algum líquido que seja de um determinado reservatório, pode ser água, pode ser até um material sólido, né? Não precisa necessariamente ser líquido, né? Mas o nível pode ser de um material sólido, como por exemplo minério, né? Pode ser um material mais pastoso, como uma polpa aí de algum, sei lá, de algum produto que seja, né? Isso dentro de um reservatório ou dentro de um tanque, tá, ou numa caixa d'água que seja para um pessoal que faz tratamento de esgoto, ou até mesmo no nível de um rio, né? Onde você mede a variação do rio conforme as chuvas, né? Aquelas pessoas que falam sobre que existem órgãos do governo que medem como é que se diz, o desnível do rio, para saber quando está baixando, quando está entrando num ponto crítico ou não. Então, o exemplo nível aqui é só para a gente poder trabalhar com a escala de engenharia. Mas vamos começar a pensar da seguinte forma. Uma escala, quando você define um instrumento, que você vai comprar um instrumento, vamos ficar dentro desse universo do nível, né? Você deve pensar sempre sobre a escala desse instrumento, né? Por que você tem que pensar nisso? Porque, imagina comigo, eu posso estar querendo medir o nível de um reservatório que tem 1 metro por 2 metros. Então a minha chave de nível ela vai ter que comportar, medir aí, se o reservatório todo tem 1 metro, talvez 80 centímetros, vai ser o ranger de medição da minha chave de nível. Mas imagine que eu preciso medir um reservatório gigante de água, né? Mas uma caixa d'água que fica assim alta, que ela tenha 10 metros de altura com 3 metros de largura. Eu estou fazendo aqui um modelo de caixa hipotético, só para a gente pensar junto, tá certo? Então imagine, se lá no outro eu meço em centímetros, talvez seja mais adequado eu já medir em metros essa outra caixa maior, né? Se eu quero medir a cota de um rio e de um lago que varia muito, chega a variar 20 metros, sei lá, por estação do ano, eu preciso adotar metros também. Mas por outro lado, se eu quiser medir um reservatório bem pequenininho, ou até mesmo esse reservatório de 1 metro, e eu colocar ele em milímetro, eu posso fazer isso também, mas eu preciso sempre definir ali o meu range de medição, né? Qual é o meu range de medição para o instrumento? Especificar o meu instrumento e saber se ele consegue atender aquela necessidade a qual eu quero medir, né? Você vai ver que existem medidores de nível que pode medir aí vários e vários metros, a depender da sua aplicabilidade, tá certo? Então vamos ficar dentro desse universo aqui do medição de nível, porque aqui a gente consegue exemplificar essa questão da escala de engenharia.